Irmãos e irmãs, vamos a mais uma liturgia da palavra da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. É a liturgia que é veiculada em todas as celebrações. Oitava do Natal, solenidade da Santa Mãe de Deus Maria do Natal, quarta-feira, 1º de janeiro de 2020. Primeira semana do Saltério, ofício solene próprio no ritual, missa própria com glória, o creio, prefácio de Nossa Senhora I, no cânon romano, em comunhão do Natal. A cor dos paramentos litúrgicos é branca. Hoje comemora-se também o dia de São Fulgêncio. Primeira leitura. Leitura do livro dos Números, capítulo 6, versículos de 22 a 27. O Senhor falou a Moisés, dizendo: Fala a Arão e a seus filhos. Ao abençoar os filhos de Israel, dizei-lhes: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e se compadeça de ti. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Assim invocarão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial. É o Salmo 66, versículos do 2º ao 3º, do 5º ao 6º e o 8º. Refrão, 2º A. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. Todos. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. E sua face resplandeça sobre nós, que na terra se conheça seu caminho, e a sua salvação por entre os povos. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. Exulte de alegria a terra inteira, pois julgais o universo com justiça. Os povos governais com retidão, e guiais em toda a terra as nações. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor. Que todas as nações vos glorifiquem. Que o Senhor e nosso Deus nos abençoe, e o respeite, e o respeitem os confins de toda a terra. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. Repitamos: que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. Segunda leitura, leitura da carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículos do 4º ao 7º. Irmãos, quando se completou o tempo previsto, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sujeito à lei, a fim de resgatar os que eram sujeitos à lei, e para que todos recebêssemos a filiação adotiva. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama: Abá, ó Pai. Assim, já não és mais escravo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro. Tudo isso por graça de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora vamos ao Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas,
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Capítulo 2, versículos de 16 a 21. Naquele tempo, os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo-o visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino. E todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, guardava todos estes fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Temos uma reflexão do livro Palavra e Vida 2013, da editora Ave Maria. Vamos a essa pequena reflexão, porque depois de ouvirmos a palavra é importante refletir, entender um pouco do que foi dito. Existem pessoas que começam o ano com grandes festejos e desejando-se uns aos outros prosperidade e felicidade. Nós preferimos começar o ano invocando a Maria, Mãe de Deus. Com ela, irmãos e irmãs, nos reunimos. Diante dela, reconhecemos o rosto do outro, que já não é estranho, e sim se torna familiar e próximo. Começamos o ano, pois, sob o olhar de Deus, que faz de todos nós uma família. Com novos olhos, procuremos ver no pequeno e humilde, no menino que está na manjedoura, a presença de Deus. É com o espírito de filhos seus que nos desejamos uns aos outros a paz. Feliz Ano Novo para todos. Nesta solenidade da quarta-feira, 8ª de Natal, solenidade da Santa Maria, Mãe de Deus, 1º de janeiro de 2020. Bem, nós temos um santo do dia, como ocorre. Diariamente falamos aqui uma breve biografia, escrita pelo padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, que faz o seu texto para o site a12.com, mas eu me aproprio do texto dele para fazer essas imagens, a fim de divulgá-las no canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com e na rede social facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Da minha parte, podem divulgar livremente, pois foi Jesus quem disse: ide pelo mundo e evangelizai. O que de graça recebestes, deem também de graça. 1º de janeiro de 2020. O santo do dia é São Fulgêncio. Fulgêncio nasceu em Cartago, na África, no ano 465.
Nasceu numa rica família cristã. Seu pai era um senador romano e a mãe era de uma família local influente. Teve uma formação intelectual excelente, com um caráter firme, espírito de liderança e habilidade para os negócios. Interessava-se pela religião, pelas artes e literatura. Frequentava um mosteiro perto de sua casa, onde conheceu os livros de Santo Agostinho e decidiu-se pela vida de sobriedade e solidão. Tentou morar entre os monges do deserto no Egito, mas acabou desistindo. Foi na sua própria cidade onde se tornou padre. Em segredo, por causa das perseguições, tornou-se bispo da diocese de Ruspe. Mas a notícia de novos bispos chegou aos ouvidos do rei e este exilou 60 homens na ilha de Sardenha, entre eles o jovem Fulgêncio. No exílio, Fulgêncio tornou-se um líder e sua influência fez com que o rei o recebesse de volta na pátria. Fulgêncio pôs-se na luta contra os hereges arianos, escrevendo muitas obras e mantendo vasta correspondência com amigos e discípulos. Morreu no dia 1º de janeiro de 533, aos 68 anos, pregando a caridade como o caminho que conduz ao céu. Reflexão. Está escrito que se a boca dos profetas se calarem, as pedras falarão. Assim mesmo que as autoridades injustas e desonestas tentem apagar a força do Evangelho, este vencerá. Na vida de São Fulgêncio encontramos este testemunho bonito de que a palavra de Deus sempre transforma e modifica a nossa vida para melhor. Sejamos autênticos cristãos, fazendo a vontade de Deus em todas as realidades de nossa vida. Oração. São Fulgêncio, rogai por nós, para que aceitemos com alegria e obediência tudo o que estiver em conformidade aos planos de Deus, para que possamos sentir a paz e a força do alto, que sempre nos é concedida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Shalom Adonai, expressão hebraica que significa a paz do Senhor. El Shaddai, Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Ele há de prover, acredite, creia, Ele providenciará. E do dialeto de Jesus, o aramaico, temos esta expressão, Maranata, ou Maranatá, vem Senhor. Vem Senhor Jesus. Ele vai voltar. Jesus vai voltar pela segunda vez e nos levará para a vida plena, a vida eterna. São Paulo, o apóstolo dos gentios, responsável por nossa cristianização. São Paulo, escolhido por Jesus na estrada de Damasco, disse o seguinte: o sofrimento de agora, as tribulações de agora, as agruras de agora, nem se comparam com a glória futura que será revelada em nós na segunda vinda de Cristo. Shalom, a paz.